Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Letícia Costa e hoje vamos ver uma aula sobre treliças isostáticas. Teremos uma introdução sobre o que é uma treliça e a classificação quanto à lei de formação entre treliças isostáticas e treliças triarticuladas. Esse material foi desenvolvido com base no volume 1 sobre estruturas isostáticas da série Curso de Análise Estrutural, produzido pelo brasileiro José Carlos Susequinte. Então vamos lá. O que é uma treliça? Entende-se por treliça uma estrutura composta por barras combinadas na formação de triângulos ligados por nós. Como podemos ver na figura ao lado, nós temos 3 barras, elas formam um triângulo, e sempre que nós temos essa estrutura com apoios ou sem apoios, uma estrutura articulada, formando triângulos, nós temos uma treliça. Para o estudo das treliças, deve-se considerar rótulos nas extremidades das barras e a aplicação de cargas apenas nos nós, ou seja, para fazermos o cálculo e o carregamento ideal em uma treliça, as cargas devem ser colocadas nos nós para elas se distribuírem perfeitamente na estrutura. Então, a treliça tem como vantagem a redução dos esforços de flexão, tem uma resistência a grandes cargas e ela vence vãos muito grandes. Então, por exemplo, em galpões, onde você precisa de vãos muito extensos, as treliças são largamente utilizadas. Classificação quanto à lei de formação. As treliças podem ser simples, compostas ou complexas. Nesse estudo, e no volume 1 do livro do Susequinte, nós estudamos apenas as treliças simples. A lei de formação se baseia em que toda treliça isostática é formada a partir de uma treliça simples, ou seja, se você unir várias treliças simples, você consegue criar uma estrutura que também é uma treliça, mas que é uma estrutura mais extensa. A treliça triarticulada, como pode ser visto na figura ao lado, também serve de base para a lei de formação da treliça isostática. Ou seja, na figura nós vemos 2 barras apenas, ela não tem a terceira barra, não está formando um triângulo perfeito, porém ela também funciona como se fosse uma treliça. A formação da treliça não deve necessariamente, então, ocorrer de forma linear. E quando uma treliça segue a lei de formação com qualquer das 2 bases isostáticas, é chamada de treliça simples, sendo também isostática. Classificação quanto à estaticidade. Essa classificação divide as estruturas hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas. Pode-se fazer verificação através de uma correlação matemática entre as incógnitas e o número de reações do problema. Qualquer estrutura treliçada que forma um polígono fechado, que não o triângulo, com seus vértices rotulados, trata-se de uma estrutura deformável e, consequentemente, hipostática. Então, para termos uma treliça perfeita, ela deve ser triangular, triarticulada. Entende-se que R é o número de reações de apoio a se determinar, B é o número de barras presentes na estrutura e N é o número de nós, incluindo os de apoio. A partir desses parâmetros definidos, R, B e N, nós podemos determinar algumas leis que vão nos ajudar a determinar a estaticidade da treliça. Se R, que é o número de reações de apoio, mais B, que é o número de barras, for menor que 2 vezes o número de nós, a estrutura é hipostática. Se R mais B for igual a 2 vezes o número de nós, a estrutura é externamente isostática. E se R mais B for maior que 2 vezes o número de nós, a estrutura é externamente hiperestática. Porém, devemos ficar atentos a essa observação. Apenas a primeira relação, R mais B menor que 2 vezes N, ou seja, determinando uma estrutura hipostática, é suficiente para se afirmar a situação de hipostaticidade. As outras determinações, se a treliça fosse isostática ou hiperestática, não são suficientes. Você deve fazer essa
essa relação, somar o número de reações de apoio com o número de barras e compará-la a 2 vezes o número de nós, porém, essa não é uma afirmação suficiente. A estrutura deve ser analisada e ver necessariamente se aquilo é uma situação de isostaticidade ou hiperestaticidade, assim como veremos no exemplo a seguir. Vamos lá para o primeiro exemplo. Qual é a estaticidade da estrutura abaixo? Como pode ser visto, nós temos uma treliça com apoio de segundo gênero no ponto A e um apoio de primeiro gênero no ponto B. R, que é o número de reações de apoio, nós temos 3, ou seja, 2 reações no ponto A, apoio de segundo gênero, uma reação vertical e uma horizontal, e uma reação no ponto B, que é um apoio de primeiro gênero, apenas uma reação vertical. B, que é o número de barras, nós temos 13 barras, e N, que é o número de nós temos 8 nós. R mais B, que é igual a 3 mais 13, é igual a 16. Igualmente, 2 vezes N, que é igual a 2 vezes 8, é igual a 16. Portanto, a estrutura é externamente isostática, sendo necessário analisar a lei de formação para determinar sua estaticidade, e então chegar à conclusão de que se trata de uma treliça isostática simples, ou seja, quando definimos que R mais B é igual a 2N e definimos que a estrutura é isostática, nós temos que fazer uma análise posterior para ver se ela realmente é isostática. E, nesse caso, isso se confirma, a estrutura é estável. Vamos determinar qual é a estaticidade da estrutura abaixo, no exemplo 2. Nós temos um apoio de segundo gênero no ponto A e um apoio de primeiro gênero no ponto B. R, que é o número de reações de apoio, nós também temos 3, ou seja, 2 no ponto A e uma no ponto B. B, que é o número de barras, nós temos 15 barras. E N, que é o número de nós temos 9 nós. R mais B é igual a 3 mais 15, que é igual a 18. 2 vezes N também é igual a 18. Portanto, teríamos uma estrutura isostática, porque R mais B é igual a 2 vezes N. Porém, em função do trecho CDEF, há deformabilidade interna, tornando o conjunto hipostático. Como pode ser visto, o trecho da figura CDEF, nós temos um quadro com rótulos em todos os pontos. Então, a estrutura está instável, ela vai permitir alguns deslocamentos internos. Portanto, a situação de isostaticidade e seguindo a lei que definimos anteriormente, não é necessariamente não é possível, apenas com essa lei, definir que a estrutura é isostática. Analisando mais profundamente, nós vimos que ela é hipostática, ela é instável. PET Engenharia Civil. Agradecemos sua atenção e esperamos que tenham gostado do conteúdo. Caso tenha dúvidas, nos mande um e-mail no endereço petenqnb@gmail.com. Compartilhe com os colegas, deixe seu like e se inscreva no canal. Esta aula é uma contribuição de Anderson Norberto e Letícia Costa.